Oh, Senhor, preciso de Ti, Senhor. Quero convidar os irmãos a orarem ao Senhor da maneira mais genuína que nós já oramos na vida. Reconhecemos que precisamos do Senhor. Você vai orando agora, se esvaziando, preparando a terra, para a semente cair em boa terra e ela produzir fruto, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo. Vamos aplicar o sangue do Senhor nas nossas vidas, um arrependimento cabal em nossas vidas. Se o inimigo está te acusando, tome o nome do Senhor, tome a vitória da cruz do Senhor e declare que você depende somente do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor Jesus, amém. Irmãos, primeiramente nós queremos agradecer a cada irmão que pagou o preço para estar nesse evento. Com certeza o Senhor está honrando o nosso coração. Se você está aqui hoje, é porque Deus também precisa de ti. Nós precisamos do Senhor, mas sem dúvida alguma Ele também precisa de nós. E nós temos um forte sentimento de que o Senhor precisa despertar essa geração. Nós não podemos continuar do jeito que nós estamos. Eu não sei se vocês concordam comigo. Amém? Nós precisamos despertar. E eu pergunto para vocês, despertar para quê? Nós temos visto e cremos que o Senhor está abrindo uma grande visão para os seus filhos. Hebreus capítulo 2, versículo 5, o Senhor fala que não foi a anjos que Ele entregou o mundo que há de vir, do qual nós estamos falando. Não foi a anjos. Se não foi a anjos que Ele entregou, foi a quem? Aleluia! Fala para o irmão que está do teu lado: o Senhor entregou o mundo que há de vir a mim e a você. Aleluia! E diante de tamanho encargo, diante de tamanha visão, nós não podemos mais ficar indiferentes. Nós sentimos que esse evento tem que ser um marco na nossa geração. A partir de agora, a partir desse instante, não vamos esperar o final dessa reunião. A partir de agora, nós precisamos estar com o espírito cingido, prestando atenção àquilo que o Senhor quer falar ao nosso interior. O Senhor nunca perdeu tempo, nunca economizou palavras para falar sobre o reino. O início do ministério do Senhor, Ele começou falando: arrependei-vos. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Durante todo o seu ministério, o Senhor falou sobre o reino. Até mesmo na oração, o Senhor nos ajudou a orar como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E no final do ministério do Senhor, logo após sua ressurreição, por 40 dias Ele ficou falando aos discípulos as coisas concernentes ao reino de Deus. Veja, irmãos, eu creio que a palavra do reino, ela traz grande prazer para o Senhor.
O Senhor estava contente quando falava essa palavra, e Ele deu muita importância para essa palavra. Por isso nós também temos que ter o mesmo sentimento. Nós precisamos valorizar o reino, respirar o reino, olhar para o reino, praticar essa palavra do reino. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Talvez nós recebemos o Senhor e ainda nós ficamos um pouco parados nesse primeiro estágio. Nós cremos, nós somos salvos, nós somos comprados pelo sangue do Senhor. Em Apocalipse, nós vemos que o Senhor comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, nação, língua. Graças a Deus por isso. Eu creio que se você está aqui hoje, você foi comprado por Deus. E agora não tem mais troca. O que Deus compra, Ele não troca mais. Aleluia! Mas eu tenho uma boa nova ainda melhor. Isso é bom, não é? Mas o Senhor não parou por aí. Irmãos, Ele constituiu cada um de nós, Ele constituiu como um reino. Cada um de nós tem a função de sacerdote e rei. O Senhor fala em Apocalipse que estes que Ele comprou reinarão sobre a terra. E esse é o nosso sentimento. Nós não podemos mais viver de qualquer maneira. Diante de tamanha visão, nós não podemos ficar indiferentes mais. Fala para o Senhor agora mesmo: Senhor, eu não quero mais ficar indiferente. Agora mesmo abre meus olhos. Eu quero ver o reino. Eu quero tocar no reino. Que esse sentimento arda no meu coração. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nessa manhã, o nosso desejo não é ensinar coisas do reino para vocês. O nosso desejo não é que vocês saiam daqui com mais conhecimento. O que a gente deseja, realmente, é que o Senhor possa colocar esse desespero no nosso coração. Desde o início, Deus tem um desejo. Ele quer um reino. E por causa desse desespero, mesmo depois do homem ter caído, Ele não desistiu. E por causa desse desejo, Ele enviou o seu próprio Filho para que pudesse nos resgatar. Esse resgate, irmãos, não é apenas no sangue que limpa os nossos pecados. O Senhor não quer apenas nos salvar da perdição eterna. O que Ele deseja é nos constituir um reino de sacerdotes. Deus tem um desejo no seu coração. Deus tem um desespero. E Deus hoje quer que nós ganhemos esse desespero. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos sair daqui apenas com uma palavra bonita. O Senhor tem que tocar no nosso coração. O nosso desejo aqui é que o Senhor possa arder no coração de cada um de nós. Uma fagulha que seja. Mesmo que a gente ainda não consiga ver o que é o reino, temos que ter o desejo de orar para o Senhor. Senhor, me mostra mais o reino. Me mostra qual é a tua vontade. Me mostra qual é o teu desespero. Em Mateus, quando o Senhor estava falando sobre o fim dos tempos, Ele falou que o fim dos tempos seria como nos dias de Noé. Noé estava construindo a arca, porque ele tinha uma visão que Deus tinha dado para ele. Enquanto as outras pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dia. Irmãos, o dia do Senhor está chegando. E o que nós estamos perseguindo, irmãos? Paulo fala para nós que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é comida nem bebida. Irmãos, nessa manhã nós temos que nos arrepender. Onde está o nosso coração, irmãos? Onde está o nosso coração enquanto Deus está desesperado por seu reino? Ó Senhor Jesus! Gostaria de ler um versículo com os irmãos.
Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de nos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Já é hora, irmãos. Já é hora. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, uma pessoa não consegue fazer tudo. Uma pessoa não consegue trazer o Senhor de volta. Mas se o Senhor despertar uma geração, irmãos, nós podemos apressar a vinda do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Um outro versículo, irmãos. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, essa é a nossa hora. Temos que nos despertar. Temos de nos arrepender. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, estamos diante de Ti nessa manhã. Senhor Jesus, dá-nos o Teu desespero. Dá-nos a Tua visão. Senhor Jesus, Senhor, venha nos despertar. Senhor, quanto temos, ouvimos as palavras e ficamos dormindo. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nos desperta. Senhor, nós nos arrependemos. Senhor, por buscarmos comida e bebida. Senhor, por buscarmos o nosso sustento. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nos transforma. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa ganhar mais nosso coração. Dá-nos da Tua visão. Dá-nos o Teu desespero. Oh, Senhor Jesus! Amém, irmãos? Vamos invocar o nome do Senhor agora. Onde você está, invoca o nome do Senhor. Clama pelo Senhor. Abre o seu coração, irmão. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Senhor Jesus. Chama pelo Senhor. Senhor Jesus. Lamentações 3, irmãos, Lamentações 3, 57 fala: de mim te aproximastes no dia em que te invoquei. Senhor Jesus, chama mais o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, desde o princípio, o desejo do Senhor é fazer a sua vontade. E Ele entregou isso, e Ele dependeu do homem para isso. Para a vontade de Deus ser feita, irmãos, para o reino de Deus vir à terra, Ele precisa que a nossa vontade seja deixada de lado. Irmãos, é difícil ou não é? É difícil, né? Quem acha difícil aqui? Levanta a mão. Irmãos, o Senhor nos deu uma grande ferramenta, desde Gênesis 4. Em Gênesis 4, depois de o homem ter pecado, depois do homem ter se afastado de Deus, a condição longe de Deus, irmãos, talvez essa é a nossa condição agora mesmo, longe, afastado, o homem reconheceu que ele era fraco. Muitos de nós já sabemos essa palavra, irmãos, mas nós precisamos esse dia, essa manhã, agora, reconhecer a nossa fraqueza. Vamos invocar o nome do Senhor agora, e reconhecendo isso. Senhor Jesus, Senhor Jesus, olha para mim, Senhor. Senhor, eu sou fraco, Senhor.
Gênesis 4, 26. Houve uma descendência. 4, 26 fala de um nome na Bíblia que chama Enos. E esse nome significa fraco, frágil e imortal. E o que aconteceu? Daí se começou a invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus. Irmãos, chamar pelo nome do Senhor não é somente uma prática, Ele é a nossa vida. Irmãos, como trazer a vontade de Deus para a minha casa? Como trazer a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, uma das maiores ferramentas que o Senhor nos deu é invocar o Senhor. Sabe por quê? Onde está o Senhor, aí está o seu reino. De mim te aproximastes no dia que te invoquei. Creia, irmão, quando você invoca, o Senhor está ali. De todo o seu coração. Irmãos, essa foi uma prática desde os primórdios da igreja. Saulo, antes de virar Paulo, antes de se tornar Paulo, antes de ser convertido, ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Isso está em Atos 9. Não tem como, irmãos, nós descobrirmos quem são os cristãos dessa geração. Não tem como nós sabermos quem são aqueles que vão trazer o Senhor de volta. Mas no início tinha. Sabe qual era eles faziam? Paulo, ele tinha uma carta escrita para prender todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. 1 Coríntios 1, versículo 2 fala: a todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. Irmãos, o reino não é só falado. Irmãos, o reino não é só entendido por uma reunião. Nós não temos essa pretensão, irmãos. O reino, ele precisa ser vivido. O reino, ele precisa ser visto. O reino precisa ser expresso. Eu não posso explicar para vocês do reino da Suazilândia, de um país na África. Você tem que ir lá para conhecer. As pessoas vão ver o reino aonde, irmãos? Ela vai ver o reino é na sua casa. Ela vai ver o reino é na sua vida. Senhor Jesus. Irmãos, esse dia precisa marcar a nossa vida. Nós precisamos levar essa palavra do reino. Precisa levar esse nome a todas as pessoas, para que o reino seja real na nossa vida. Esse é o encargo do apóstolo João, o espírito da realidade. Deus quer trazer a realidade de todas as coisas para a sua vida, irmão, através desse nome precioso. Vamos invocar de novo agora de pé, irmãos, todo o nosso coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Amém? Vamos falar, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, prosseguindo, né? Esse sentimento maravilhoso. Esse hino falou assim: naqueles que são teus. Como é? Se puder colocar de novo. Naqueles que são teus, venhas reinar. Vamos falar isso? Naqueles que são teus, venhas reinar. Próximo sentimento: tenham o teu ungir, sempre o teu falar. Ó, soberano Deus, aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, se o Senhor tem um grande desejo nessa manhã, o ápice do desejo do Senhor é que Ele seja tudo em nós, que nós não sejamos nada, Ele seja tudo em nós, que Ele alcance toda a realidade dEle em cada um de nós. O Senhor não está preocupado com grandes homens, com grandes conhecedores da verdade, mas irmãos, se o Senhor, ó Senhor Jesus, se o Senhor conquistar essa geração, uma geração que ouve o Senhor, uma geração que dá ouvidos à palavra do Senhor, uma geração que tem o ungir do Senhor, ó soberano Deus. Então, irmãos, esse soberano Deus vai se manifestar. Senhor Jesus. Então, irmãos, realmente, né, esse grande sentimento é o quê? É nós nos esvaziarmos. Quem aqui quer se esvaziar nessa manhã? Quem aqui acha que a gente está acabando o ano, irmãos, 2011, já passou muita coisa, passei por muitas coisas, todos nós, né? Está na hora da gente se esvaziar. Quem aqui quer se esvaziar, invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala assim: Senhor Jesus. Senhor, fala comigo. Nessa manhã fala ao meu coração. Senhor, tira tudo que me atrapalha de te ouvir. Quero dar ouvidos ao teu falar. Quero ter o teu falar. Quero ter o teu ungir. Ó soberano Deus. Ó soberano Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, amém? Então, irmãos, tem um versículo muito rico, está em Mateus 16, 22. Eu vou falar aqui para os irmãos, né? Os irmãos vão acompanhando, se o telão colocar ali. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, o Senhor Jesus tinha acabado de revelar o seu plano, seu coração, que era, não é, ser morto, né, ali na cruz, ser derramado como sacrifício por cada um de nós, para nos comprar, para nos redimir. Mas, irmãos, o discípulo Pedro, ele estava olhando só para ele estava olhando para como era boa a presença do Senhor, estava olhando para como era bom, né, as palavras do Senhor, como o Senhor era carinhoso, como o Senhor sempre salvava eles, como o Senhor tirava, quando ele ia se afogar, o Senhor puxava, não é? Estava olhando para tudo isso. Se esse Jesus foi embora, o que vai ser da minha vida? Não é? Nessa manhã o Senhor está perguntando para você: qual é o teu Jesus? Pergunta para o teu vizinho: qual é o teu Jesus? Amados irmãos, diante do Senhor, a gente está procurando um Deus para nos dar milagres? É isso? Fala, responde para mim. Você está procurando um Deus para pagar as suas contas? Pagar o cartão de crédito? Procurando um Deus para te dar uma esposa? Para dar um trabalho novo, uma faculdade, uma pós-graduação? Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos ser libertos. O discípulo Pedro, ele estava preso, irmãos. Ele amava o Senhor, mas algo dentro dele fez ele se prender a uma aparência, a uma coisa gostosa, que era o Senhor ali salvando ele. Irmãos, vou dizer para vocês: o Senhor é muito mais. Fala assim: o Senhor é muito mais.
O Senhor é muito mais. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, o Senhor é muito mais do que a minha vida. É muito mais que o meu emprego, minha esposa, meu tudo. O Senhor é muito mais do que a sua vida, seus problemas. O Senhor, Ele é Deus do universo. Ele está olhando todo o universo. Jesus é o Senhor. Nós não pedimos, não podemos impedir o Senhor. Amém? Então, irmãos, esse é o sentimento. Aí qual foi a reação do Senhor?